criança aqui presente, Senhor, venha estar abençoando a vida de cada um deles, meu Pai, que a tua palavra fique no coraçãozinho deles, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Quero chamar o irmão Juarez, que vai estar trazendo aí a mensagem essa noite. Você que quer ouvir Deus, estenda suas mãos para cá. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, coloco, Senhor, nas tuas mãos a vida do teu filho. Peço, meu Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da vida do teu filho, Pai. Aquilo que o Espírito do Senhor já colocou no coração dele. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Juarez. Amém. Eu coloquei o tema de hoje, o nosso melhor louvor a Deus. Está lá em Isaías 25, do 1 ao 8. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha falar grandemente com cada um aqui, Pai, que chegou aqui na tua casa, da mesma forma que o Senhor falou comigo durante a semana, nessa mensagem, que o Senhor venha usar grandemente o irmão Juarez, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo transmita, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que cada um dos irmãos ouça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, nossa mensagem de hoje é um louvor de Isaías, que está lá no Isaías 25. Isaías 25, do 1 ao 8. Todos encontraram? É o tema, como eu tinha colocado um tema aqui, o nosso melhor louvor a Deus. Então, o melhor do nosso louvor seja para Deus, para glorificar, não para a gente se exaltar, né? Mas qualquer coisa que parta de você, que você sabe fazer melhor, é dádiva de Deus. É Deus que te usou para fazer, é dom de Deus. Então, dê graças a Deus. Tá? Então, o primeiro ponto é: o Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilha os teus conselhos antigos em fidelidade e em verdade. Porque da cidade fizeste um montão, e da cidade fortificada uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, ela jamais se tornará a edificar. 3. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidável te temerá. Porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na tua angústia refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, pois o sopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. 5. E como o calor em lugar seco, tu abaterá o tumulto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim acabará o cântico dos violentos. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinho puro, de coisas
gordurosas, feita de tutano e de vinho puro, bem purificado. Destruirá neste monte a cobertura que cobre todos os povos, o véu que está posto sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor disse. Então, se você é chegado num vinho, aqui vai ter vinho nesse dia para todo mundo. Amém? Esse cântico, esse louvor, então, aqui é quando Isaías está louvando a Deus, então, se vocês observar, ele exalta o Senhor e fala nesse mesmo cântico que aqueles soberbos, ou seja, aqueles violentos serão como fosse abatidos. E aqui a morte não tem mais vez, será exterminada aqui nesse louvor. Tá? O capítulo 25 descreve mais detalhe da destruição do mundo, da segunda vinda do Senhor e do começo de seu glorioso reinado. O Senhor preparará no Monte Sião um banquete de bênção para os justos e aniquilará a morte para sempre, e os justos reconhecerão o Senhor como seu Deus e proclamarão: este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Regozijemos-nos e alegramos. Do verso de 1 ao 8, veremos aqui que o louvor pela fidelidade de Deus, Isaías ficou muito feliz e extasiado ao perceber que Deus, por fim, estenderia o seu reino até os confins da terra por causa de sua fidelidade ao povo. Isso aqui Isaías está falando a respeito disso. Isaías, na verdade, foi um dos primeiros a falar da aniquilação da morte para sempre. Então, quando Paulo fala assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua prisão? Então, Isaías já vinha falando há muitos anos atrás da aniquilação da morte. Ele foi um dos primeiros profetas a falar essas frases a respeito da destruição da morte. Então, quando ele vem falando, e Paulo na frente começa a falar também: onde está, ó morte, a tua vitória, o inferno, a tua vitória, essas coisas. Então, Isaías já vinha falando há uns dias atrás, bem antes disso. E o primeiro ponto aqui eu queria deixar aqui para os irmãos, queria ser um pouco breve nisso aqui, é: o nosso Deus é forte. Eu queria falar do 1, 2 e o 3, desses 3 pontos, dos 3 versos. Este versículo expressa a libertação dos justos, dos judeus, do cativeiro, e mostram a destruição em que ficou a cidade da Babilônia depois que o Senhor enviou invasores contra ela, e que era uma fortaleza, se tornou uma cidade sem muros, cheia de ruínas, que jamais seria construída. Vendo isso, os outros povos temeram o Deus de Israel. Essa cidade, essa Babilônia, era uma cidade que se achava a poderosa nesse tempo. E há cidade hoje, não sei se existe alguma cidade, que se acham muito poderosas também, entendeu? Não sei se tem, mas deve ter algumas nações que se acham muito poderosas. Eu acho que não existe, né? Isso era só no passado, isso aqui, né? Então, quando Isaías fala a respeito dessa destruição, e o povo vê a destruição dessa cidade, dessa Babilônia, eles reconhecem o Deus, realmente o Deus de Israel. Então, outras nações, eles percebem a destruição de toda aquela cidade. Muros, tudo. E Isaías forma esse cântico a respeito disso, né? Dos violentos que existiam naquela cidade, e ele vem cantando isso aí, vem louvando a Deus a respeito disso. O Senhor destruirá os injustos
e suas cidades. Esta profecia prediz a destruição da Babilônia espiritual nos últimos dias, ou seja, o mudaísmo, o orgulho, o pecado, a idolatria, o desenfreado mundo de hoje. Estamos vivendo o desapego de Deus e o amor ao nosso Deus fica em segundo plano. Ou se vê, dá para mim hoje, dá para a gente perceber hoje, na casa do Senhor tem mais coisas para fazer e ser edificada, e muitas vezes o nosso tempo não dá. Dá para perceber hoje que a gente deixa as coisas de Deus sempre por segundo plano. Sempre por segundo plano. Amanhã, depois eu vejo, depois. E a gente coloca sempre as coisas do Senhor em segundo plano. Muitas vezes acontece isso, meus amados. Entendeu? Então as coisas de Deus ficam sempre no segundo plano. Ou a gente fez, vou ver se dá para mim fazer amanhã, vou ver se dá para mim fazer na semana que vem, vou ver se dá para mim conseguir, vou ver se dá para mim ir, vou ver se... Amanhã eu não vou para o culto, mas quem sabe na próxima quinta-feira eu vou, na próxima quarta, na próxima sexta, a gente vai. E quando vai ver, a gente começa a acontecer exatamente na nossa aula, a escola bíblica de hoje, entendeu? Aí vem o devorador, o inimigo, e começa cada vez mais a fazer devastação, como lobo, você entendeu? Que se aproxima daquelas vítimas, e aí começa a afastar cada vez mais. Então, isso é o nosso esfriamento espiritual que acontece nos dias de hoje. E cada vez a gente vai deixando as coisas para outro dia. O segundo ponto é os cuidados de Deus conosco, está no 4 e no 5. No versículo 4, Isaías reconhece o cuidado e a proteção do Senhor com os oprimidos. O Senhor é sempre um refúgio para os pobres e para os necessitados em sua aflição. Pois o sopro da sua boca, da boca dos cruéis, é tão impotente que, como o calor do deserto que abate um muro, sem poder derrubá-lo. Deus silencia o grito de triunfo dos tiranos, como quem diminui o calor com a sombra de uma nuvem espessa. Quantos tiranos nos oprimem nos nossos dias de hoje, mas o Senhor é que nos dá vitória, é o Senhor que nos acalma, é o Senhor que nos conforta. Nesse nós podemos confiar, amém? Então a nossa confiança tem que estar em Deus, porque os tiranos continuam. Essas pessoas que querem ver o nosso mal, querem ver a nossa destruição, querem ver o nosso realmente aquele, cada vez mais descer, cada vez mais cair. E o nosso Deus, aquele que nos quer cada vez nos levantar, nos defender dos nossos inimigos espirituais. Da mesma forma, este versículo são os louvores de que oferecemos a Deus pelas vitórias que Ele nos dá sobre os nossos inimigos espirituais. Como o calor de uma terra seca é derrubado pela sombra de uma nuvem, assim você derrubará o tumulto e o grito de triunfo sobre os seus inimigos. Em Deuteronômio 20, verso 3 e o 4, ele dará: ouve, ó Israel, vós tais hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temas, nem tremas, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e pelejará por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então, meus amados, não é a nossa força que nos defende, porque nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Aquele que nos defende, esse é poderoso para nos guiar, para nos defender. Esse nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Deus. É em Deus em quem nós temos que colocar a nossa esperança. É Ele que nos dá essa esperança, que dá mais esse fôlego de esperança. Esse sim, esse nós colocamos toda a nossa esperança. O terceiro ponto é: temos
um banquete de coisas gordurosas. Eu falei hoje na escola bíblica, mas eu ia falar de vinho hoje aqui também, né? Amém? Então vamos lá, né? As nações reconhecerão e glorificarão o Senhor, porque reconhecerão nele que ele é a fortaleza do pobre e do necessitado, na sua angústia, o refúgio contra a tempestade e o calor, contra os opressores. A vitória sobre a morte através do sacrifício expiatório e enxugará as lágrimas. São temas decorrentes nas escrituras de Isaías. Aqui nesse capítulo 25, foi um dos primeiros a usar essa palavra, a vitória sobre a morte. Isaías vê ainda o Senhor colocar um banquete para os salvos, no verso 6 aí, onde vocês deram uma parada. Este é o período após a ressurreição que fala Daniel em 12, do 1 ao 2. Daniel 12, de 1 ao 2. Juntamente dos ressuscitados. Significa que a morte foi destruída para sempre. Aí no verso 8 na NVI, Deus mesmo então enxugará as lágrimas de todos os rostos, no verso 8. Cena que João também contemplou no Apocalipse 21, verso 4. E nenhum reino terreno ou presidente permite que o seu povo se assente com ele. E os salvos, entretanto, se assentarão com o seu Deus e dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele e exaltemos e alegramos nós, pois ele nos salvou. Existe alguém ou alguma pessoa com muito poder, como rei ou presidente, que nos permite, nós, seres, pessoas do dia a dia, sentar à mesa com alguma dessas pessoas? Jamais. Mas o nosso Deus, sim. Nosso Deus, nesse dia, ele vai permitir que cada um de nós, os salvos, remido pelo sangue do Cordeiro, sente à mesa junto com ele. E vamos comer do melhor nesse banquete, nesse dia. Porque ele é o nosso Deus. E reconhecerão todas as nações, principalmente os salvos, que esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. Esse sim, esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Em 1 Coríntios 15, verso 54, enquanto isso, o corruptível se reveste da incorruptibilidade. Isto quer que é mortal se reviste da imortalidade. Então, cumprisse a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Em 1 Coríntios 15, verso 5:5, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nesse dia, a nossa vitória é dos remidos no sangue do Cordeiro. E o banquete é nosso, amém? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, um farto banquete, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutano, vinhos velhos, bem classificado na NVI. Um banquete de vinhos envelhecido, com carnes suculentas, o melhor vinho, e destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações é tragada com a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos, e tirará de todas as terras o opróbrio do seu povo, e a zombaria do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. E exaltaremos e nos alegramos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte. A recepção dos pecadores redimido, e muitas vezes
na Bíblia comparada com uma festa com vinhos envelhecidos. Isaías 25, verso 6. Pode dar uma abrida aí, meus amados. Isaías 25, aí o 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinho puro, e coisas gordurosas feita de tutano e de vinhos puro, bem purificado. Então, se você não beber vinho nesse dia, você vai ter que beber, porque vai ser uma alegria só, tá? Aquele que nunca bebeu vinho, nesse dia vai beber o melhor vinho que existe. E você que não gosta de tutano, nesse dia vai comer tutano, tá? E você que está esperando carne aí de alguém, nesse dia você vai comer carne suculenta. É o melhor para o povo de Deus, dada e colocada na mesa do Senhor. E todos os remidos no sangue do Cordeiro vai estar sentada nessa mesa. E nós glorificando direto sem parar. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então nesse dia, toda língua confessará, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Então, nesse dia, vai ser festa. Amém? Então, está escrito aí, meus amados, em 25, verso 6. Vai ser uma festa. E para concluir aqui, eu falei que ia ser breve, tá? O poder e explorador da máquina pública com tantos impostos tira o pouco da mesa do povo, causando miséria, fome, causando dor e até a morte. A pretensão das nações é motivada pela ganância e altivez, enquanto se opõe a Deus ou zombando do nosso Todo-Poderoso, a sua nação sofre e geme. Essas nações serão abatidas e suas altas fortalezas serão abatidas e derrubadas por terra até o pó. Até o pó. Esse sofrimento nosso vai acabar. Tem dia contado, tá? Sofrimento nosso aí, da ganância dos ricos, da ganância dos políticos, da ganância desses poderosos, que tiram o último alimento da nossa mesa, tá? Para cada vez mais multiplicar o deles, enquanto os que trabalham e os que realmente fazem, ficam sem comer, tá? E muitas vezes até sem pagar suas dívidas, porque todo o dinheiro está na conta desses poderosos, porque a ganância é grande. E o dia está chegando, tá? E o dia está chegando. Pois eles, Salmo 103, verso 13 e 14, é como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. E lembrando, no verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então não adianta a gente ter ganância, ser arrogante, porque nós somos pó. Nós somos pó. Então, quando a gente começa, a ganância quiser subir o nosso coração, a gente tem que lembrar, eu sou pó. Eu preciso descer, que eu sou pó. Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Eu acrescentei aqui em Jó, verso 13, até o 14. Jó 13, verso 4. E vos, porém, sois forjadores de mentira, e vos todos os médicos que não valem nada. Tá? Então, são forjadores de mentira, em Jó 13, verso 4. Pessoas que muitas vezes não valem para nada e nos humilha, nos oprime durante a nossa vida inteira. Tá? São totalmente umas pessoas escarnecedores, cada vez mais têm, cada vez mais querem, entendeu? Enquanto isso, na mesa dos humildes, falta comida, falta pão, falta água, falta coisas supérfluas, entendeu? Enquanto na mesa deles está a bonança. E nós aqui embaixo sofrendo, sendo humilhado e pagando a conta do leão direto, tá? Que seria os impostos que eles cobram, que muitas vezes a gente já não suporta mais. Tá?
E para concluir aí, tá? Isso está em Jó, depois vocês abrem lá, tá? E porém todos sois forjadores de mentiras, e todos médicos que não valem para nada. Que o Todo-Poderoso, o nosso Deus, abençoe aí a cada um de vocês. Eu falei que ia ser breve, entendeu? Então, meus amados, isso é real. Nesse dia, esse banquete vai ser real. Nesse dia, nós vamos estar sentados com o nosso Deus, que nenhum outro aí que se julga ser importante permite que nós sentamos, nem sequer falamos com ele. Ao nosso Deus, sim. Nesse dia ele vai enxugar nossas lágrimas no nosso rosto. Nesse dia ele vai colocar o banquete para cada um de nós. Nesse dia nós vamos ter o melhor banquete que você já viu na face da terra. Porque o melhor nós nem conhecemos, nem sequer chegou no nosso coração, mas o nosso Deus sabe. Ele tem o melhor para cada um de nós. Tá? E esse dia vai chegar. A nossa vez vai chegar. É o dia dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão Juarez. Ótima palavra, amém, irmãos? Assim como Isaías, louve ao Senhor. Amém? A Mary estava louvando ali. Quando falou em carne gordurosa, ela falou, louvado seja o nosso Deus. No céu eu vou poder comer. Eu falei, lá nem precisa tirar a vesícula. Lá você vai comer à vontade, né? Carne gordurosa, tutano. Ela, nossa, no céu eu vou poder comer tudo isso. Glória a Deus. Falei, louve a Deus, né? O contexto de Isaías é parecido com o que a gente está vivendo, né? E ele louvando a Deus por uma coisa que viria ainda. Isso é fé, né? Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus, né? Ao invés da gente murmurar e combater isso, aquilo, louve a Deus, né? Louvar por aquilo que vai acontecer lá na frente, amém, irmãos? Então louve ao Senhor, coloque, né, tire dos seus lábios a murmuração e coloque a adoração a Deus, mesmo a gente vivendo no meio do caos. Isaías estava no contexto de caos, né? Mas inclusive ele é morto depois, né? Mas ele estava louvando a Deus, louvando por aquilo que iria vir, né? Então louve a Deus, né? Reanime, né? Pegue ânimo, né? Mesmo em meio à adversidade, louve a Deus, porque Deus é bom e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, né? Vinho, né, na Bíblia, símbolo de alegria, vai vir um gozo que não pode ser comprado por nada, e a fartura também, né? Carne gorda, né? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos comer aí a costela gaúcha, né? Comer bastante chambaril lá no Nordeste, né? Que é aquele que vem com tutano aqui, né? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos e bendizemos, louvamos a ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida e pela segurança que o Senhor nos dá, porque o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. Passarão os céus, passarão a terra, mas a tua palavra não passará. E nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra, Senhor. Cremos que toda lágrima será enxugada dos olhos, cremos que virá um tempo de fartura, cremos que o maior inimigo, né, o Senhor Jesus já venceu, que é a morte. Nós temos certeza da vida eterna e nós louvamos a ti por isso, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos cada um dos meus amados aqui nessa noite, também aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão em casa assistindo, que a tua presença encha os lares também, enche os corações, enche, Senhor, o Espírito do Senhor venha com um espírito de louvor aos nossos corações, tirando toda a murmuração, mas coloquemos nos nossos lábios um louvor ao seu nome, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais agradecer a ti, Senhor, por aquilo que virá. Um dia o Senhor Jesus vai voltar, um dia a trombeta irá soar, e tudo aquilo, Senhor, todo o sofrimento do teu povo será lançado fora, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, Igreja Batista, resplandecer aqui no Jardim Monira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo
e poderoso do Senhor Jesus. E nós oramos, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, tenha uma boa semana. O culto está encerrado, você pode fazer sua oração.